Olá, sejam todos bem-vindos a este canal de estudos bíblicos e vamos lá para mais um estudo. Peguem a Bíblia de vocês, porque todo estudo é bom nós termos a Bíblia para conferirmos os textos e aprendermos cada vez mais na presença do Senhor. Hoje, o texto, o tema de que nós vamos abordar é sedes frutíferos. Lá no livro de João 15:16 fala o seguinte: para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Neste estudo bíblico que nós vamos estudar na palavra do Senhor, como um servo do Senhor pode dar bons frutos para Deus. Que fruto é esse? Quando estudamos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós passamos a ter conhecimento daquilo que agrada a Deus, da palavra do Eterno. Quanto mais nós conhecemos, mais o Senhor se agrada disso, porque quanto mais o conhecemos, mais o obedecemos, mais o amamos, mais somos frutíferos. E também conhecemos o projeto dele, o nosso Salvador, e tudo isso nós vamos aprender nesse estudo. Ao conhecermos a sua palavra, quanto mais nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós passamos a aprender tudo sobre a lei, os mandamentos, os profetas, os livros históricos, os livros poéticos. A Bíblia é um conjunto de vários livros, muitos livros, 66 livros, e cada livro tem a sua importância divina sobre cada livro que foi colocado ali. Bem, e todo o projeto que contém, na palavra do Senhor. E passamos também a agradar a Deus com isso. Na submissão de Jesus, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, na obediência dele, na fidelidade, no temor para com Deus Pai, isso fez com que o Senhor, lá quando ele foi batizado, quando ele estava no Rio Jordão para ser batizado, ouviu uma voz que desceu do céu, e essa voz dizia o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está lá em Mateus 3,17. Já meditaram que a alegria é ouvir a voz do Senhor falando isso de nós? Este é meu filho, esta é minha filha amada, em quem me comprazo. Que maravilha, sabermos que o Senhor se compraz, que se agrada de nós. Porque fomos criados em Jesus desde o Bereshit, desde o princípio, para boas obras e para sermos frutíferos. Lá em Efésios 2:8-10, porque pela graça de Deus, sois salvos por meio da fé em Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua e criados em Jesus para as boas obras. Portanto, as mesmas obras que Jesus, Yeshua, fazia, o testemunho que ele deu e ao Pai, tudo que ele fazia, a obediência que ele tinha, sempre era para a honra, glória e louvor do Senhor, do Pai, Deus eterno. Jesus, Yeshua, foi frutífero e nós também devemos agir assim. Em João 6, do 38 ao 40, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele é fiel e cumpre as suas promessas. Em Gálatas 5:22 tem um texto muito maravilhoso, perfeito. O fruto do Espírito é. O fruto é o artigo definido. O fruto do Espírito é. Aquilo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, gera em nós é o amor, alegria, paz, longanimidade, que é uma pessoa paciente, generosa, benignidade, que significa promover o que é bom, aquilo que são os ensinos de Jesus. A bondade de Deus, ela é eterna e infinita. A fé, a mansidão é ser brando, suave, pacífico. A temperança, ter controle sobre impulsos, ter equilíbrio, agir prudentemente. Tudo isso são
aquilo que é gerado em nós quando nós temos o fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Em Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne, que significa a razão, o nosso eu, com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Sejamos frutíferos espiritualmente. O fruto que nós devemos produzir são esses, que é o fruto do Espírito Santo, que eu acabei de ler ali em cima ainda há pouco. Nós somos instruídos através da palavra do Senhor e os ensinos do Senhor Jesus a testemunharmos e gerarmos bons frutos. Assim sendo, levamos adiante o reino de Deus. Em João 15:1-27, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é Jesus falando, tá, meus queridos? Permaneçam no meu amor, guardem os mandamentos de meu Pai, guardem aquilo que está na palavra do Eterno. Amem uns aos outros, já não vos chamarei de servos, mas de amigos, porque não sois do mundo. Antes eu vos escolhi a vós, não escolhestes vós a mim. Eu vos amei primeiro, eu escolhi a vós. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora nós vamos fazer um estudo, abordar um assunto aqui de dois personagens. É a continuação, né? O estudo sobre José e Jesus. As semelhanças que tem na história de José e de Jesus é assim, incrível. Tem muita semelhança nas duas histórias. José era o filho amado do pai, Jacó. Vamos aprender um pouco mais com José e Jesus a como dar bom fruto? Vamos lá? A história de José, que é Yosef em hebraico, é incrível. É o tipo de história sobre a qual os sonhos são construídos depois de muitas reviravoltas inesperadas e os seus 13 anos de labuta e aflição. O Eterno abençoou José de uma maneira inimaginável. Como resultado, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Tá lá, a história dele tá lá no Gênesis, essa história ali. A partir do Gênesis 37, vocês já podem ler que tem a história dele. Gênesis 41 a 44. Ali ele já governava o Egito. O Eterno abençoou José com 2 filhos. José teve 2 filhos, lá em Gênesis 41:50. Manassés, Menaxé e Efraim. Ele chamou o seu segundo filho de Efraim, que tinha o significado de ser frutífero na aflição. Gênesis 41:52. A palavra aflição se produz como sofrimento. Gênesis 49:22 fala o seguinte: José é um ramo frutífero, como ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Na história de José, nós vemos o protótipo da vida de Jesus. As semelhanças que tem maravilhosas. Lá no Gênesis, que nos fala da origem, né? Desde lá já havia o plano de salvação do Eterno Pai para o povo de sua aliança, que ele fez com Abraão, e que ele tem na palavra do Senhor em Gênesis, que em ti, quer dizer, em Abraão, em ti, serão benditas todas as nações da terra. Abraão, ele creu em Deus. E todos nós que cremos, somos filhos de Abraão. Jacó teve uma vida um tanto conturbada desde o nascimento. Vocês lembram do nascimento de Jacó? Ele foi filho de Isaac e Rebeca. Rebeca engravidou e teve gêmeos, os filhos brigavam no ventre dela. Tem um estudo específico aqui no canal sobre a vida de Jacó. É muito válido vocês verem. Pois bem, Jacó já nasceu lutando. Era irmão gêmeo ali, ele era o menorzinho, tinha o maior que era Esaú, e os dois desde o ventre, aquela luta. E, pois bem, Jacó já nasceu lutando. Jacó cresceu, né? Lá na frente, ele casou-se com Lia, com Raquel, e teve seus filhos com ambas.
E também teve filhos com as suas concubinas Bilhah e Zilpá. Ele teve 12 filhos, varões, né, homens, e uma filha, Diná. Relembrando, Jacó e seus 12 filhos, Reuven, Shimeon, Levi, Yehudá, Dan, Naphtali, Gade, Asher, Issacar, Zevlon, Yosef e Benjamim. E uma filha de Diná. Lembram-se da história sobre Jacó? A criação dos filhos de Jacó foi abençoada pelo Senhor. Foi uma bênção a criação. Ele era um servo de Deus. Ele tinha experiências maravilhosas com o Eterno. O Senhor falou com ele, uma maravilha. E com certeza ele passou os ensinamentos da palavra do Eterno para os seus filhos. Só que, em sua velhice, houve uma preferência pelo filho mais novo, que foi Yosef, José. Por ser o caçulinha, ele demonstrava um amor, isso ficou registrado na palavra de Deus. Ele amava, era o filho amado dele, era o filho amado do pai. José era o filho amado do pai. E isso gerou sentimento ruim nos irmãos dele. Não sei se ele não soube dosar direito isso como pai, mas isso gerou sentimentos ruins no coração dos irmãos dele e que trouxe ódio, que trouxe inveja, e os seus 11 irmãos conspiraram contra ele e fez com que chegassem ao ponto de venderem. Yosef, que era um adolescente na época, né, tinha 17 anos, eles venderam Yosef, José, como um escravo, pelo valor de 20 moedas de prata. Meus queridos, José foi vendido pelos irmãos a uma caravana de ismaelitas. Está lá no livro de Gênesis 37, 28. Eles venderam o irmão deles por 20 moedas de prata, sendo que no Êxodo 21, 32, fala que o preço de um escravo era 30 moedas de prata. Eles fizeram uma promoção com José e venderam ele por 20. Tipo assim, leva logo. E eles fizeram isso com o irmão deles. Pois é, reflitamos agora sobre 3 aflições que José e Yosef passou por 13 anos, né, no período entre 17 e 30 anos dele, e como o Eterno o tornou frutífero em cada estágio, culminando com ele e se tornando, culminando as provas que ele passou, né, tornando ele o governador, o mais alto funcionário público do Egito. A história começa em Gênesis 37, conforme eu já havia falado, quando José tinha apenas 17 anos. Bem, Deus pode torná-lo, você, meu irmão, torná-lo frutífero através das aflições que nós enfrentamos. Em João 16, 33, nos fala o seguinte, isso Jesus está falando, Yeshua falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Reflitamos sobre as 3 aflições que José passou. A primeira foi a rejeição, a traição dos irmãos. É um sentimento terrível, doloroso. José foi rejeitado e traído pelos seus irmãos. José deveria ser uma criança amorosa, depois um adolescente bem educado, obediente, com certeza obediente ao pai, amoroso, ingênuo, grato, estava sempre perto do pai, obedecia o pai. E o Senhor começou a falar com ele em sonhos. Quando José contou os sonhos ingenuamente para os seus irmãos e seu pai, isso intrigou a todos e piorou ainda mais o ódio e a inveja, que só foi aumentando. Em Gênesis 37, 3, o pai amava José mais do que a todos os filhos, porque era o filho da sua velhice, era o caçulinha. Isso despertou a inveja de seus irmãos e culminou com ódio mortífero e tentaram matá-lo. Felizmente, houve uma intervenção aí de Reuven, que era Rubens, e que ele impediu que isso concretizasse. Ele deu uma saída e enquanto ele deu uma saída, veio lá Yehudá e deu a solução lá. Yehudá, que era Judá, falou assim, não, vamos jogar ele numa cova ali. Não, Rubens falou para jogar na cova. Depois Yehudá, que era Judá, falou assim, estava passando uma caravana de ismaelita, vamos vendê-lo para os ismaelitas. E foi ali que ele foi vendido por 20 moedas de prata. Venderam José, irmão deles, como escravo para uma caravana de ismaelitas. Depois, a caravana de ismaelita, por sua vez, venderam José para o Egito, no Egito, para Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó.
O Eterno, no entanto, estava com José e deu-lhe o favor de Potifar. Ele caiu na graça de Potifar, que era eunuco de Faraó. Está lá em Gênesis 39, do 1 ao 4. Que começou a ver Potifar começou a ver em José a sabedoria, a fé, as habilidades únicas que ele tinha e que, apesar de escravo, ele era um escravo hebreu, ele possuía essas habilidades incríveis. Yosef passou de filho favorito para escravo favorito. Como nós agimos diante de aflições, diante da rejeição, da traição? Temos sido frutíferos? Falsas acusações. À medida que José começava a prosperar na casa de Potifar, um novo e sério desafio estava surgindo. A esposa de Potifar começou a se sentir atraída pelo belo José, Yosef, e tentou seduzi-lo. Está lá em Gênesis 39, do 6 ao 7. Logo, ele estava enfrentando um assédio sexual consistente no seu local de trabalho. Gênesis 39, 10. Eventualmente, quando ela pensou que o havia encurralado em uma situação comprometedora, José fugiu. Gênesis 39, 11 e 12. Porque ele não queria entristecer a Deus ou ao seu patrão. Como resultado, a esposa de Potifar se vingou dele, acusando-o falsamente de tentar molestá-la. Gênesis 39, 13 e 19. Por causa de sua falsa acusação, lançaram José injustamente na prisão, no calabouço. Gênesis 39, 20. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 22. Fugir de toda aparência do mal. José, ele já estava com o fruto do Espírito Santo sobre a vida dele. Quem de nós ainda não teve feridas cortantes por falsas acusações? Dói, né? Às vezes deixa marcas terríveis. Mas Yosef, mesmo na prisão, por sua fidelidade ao Eterno, o Senhor o honrou e ele alcançou graça diante do carcereiro. Onde ele estava, o fruto do Espírito Santo estava sobre ele e ele era frutífero e continuou frutífero. José tornou-se frutífero mesmo em meio à aflição das falsas acusações. E a terceira aflição, ser esquecido. Ao ser esquecido na prisão, José continuou frutífero. Houve ali uma situação em Gênesis 41, 23, enquanto ele estava na prisão, aconteceu que depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor. Foram lançados na prisão, na masmorra, onde estava José. Lá, ambos tiveram um sonho, o qual perturbaram-se e contaram o sonho a José, que havia dito para eles: não são do Eterno as interpretações? E José deu a interpretação do sonho para os dois. Ao copeiro mor, ele disse: dentro de 3 dias o rei te restaurará. Gênesis 40, 14. Ele falou com o copeiro: lembra-te de mim quando te for bem. Lembra-te de mim. E dentro de 3 dias o padeiro mor seria executado. E ele foi executado. Gênesis 41, 1 ao 57. Leiam tudo. Todos esses versículos que eu cito, eu sempre falo, leiam o capítulo todo. Após 2 anos que tinha acontecido isso na prisão, né? Faraó, agora foi Faraó. Faraó teve sonhos e ele ficou muito perturbado. Contou o sonho, mandou chamar os sábios adivinhadores, mas ninguém lá podia dar interpretação. Ali então, o copeiro lembrou-se de quando ele estava lá na prisão, que ele tinha tido um sonho, que José tinha dado interpretação. Aí ele falou de José para o rei. O rei imediatamente mandou chamá-lo. José levantou-se, barbeou-se, mudou seus vestidos e foi a Faraó. Deu interpretação do sonho, sabiamente ele explicou tudo para Faraó, sobre os sonhos que ele tinha tido, falou tudo o que tinha que fazer e contou tudo para Faraó, deu a interpretação sabiamente, o qual constituiu governador do Egito. Yosef continuou frutífero, de escravo a governador do Egito. Yosef recebeu a missão de ser o salvador do Egito e de todo mundo daquela época diante da fome
que viria sobre a terra. Ele foi frutífero, sábio, perseverou em todas as aflições que ele passou e foi honrado pelo Senhor. Agiu com sabedoria, destreza, conduziu toda a tarefa de governar o Egito com perfeição. No processo, Iosef foi usado pelo Eterno para trazer a restauração, que é a salvação da sua família, que deu origem à nação de Israel, né? Ele salvou da fome que haveria sobre a terra. Em Gênesis 50, 20, vós bem intentaste mal contra mim, porém o Eterno o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. No encontro com José, lá os irmãos dele, aqueles irmãos que tinham vendido ele como escravos, tinha feito promoção lá de 20 moedas de prata, os irmãos dele se arrependeram neste encontro, quando eles se encontraram com ele lá no Egito, na hora da fome, né? Veio a fome lá em Israel, eles desceram para o Egito e vamos lá, porque só lá no Egito, na época, tinha comida. Por providência do Eterno Pai, para preservar o povo de Israel também em vida. Os irmãos dele se arrependeram, pediram perdão a José e ele os perdoou, os amou. Queridos, é uma história linda, né? Eu estou falando rápido, tem que ser rápido porque eu estudo aqui, os minutos voam no vídeo. Darmos bom fruto. Iosef temia, ele conhecia o Eterno de Israel, por isso foi frutífero. Reflitamos, tememos e conhecemos o nosso Eterno Pai, a palavra do Senhor, temos o temor de Deus, obedecemos. A palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. José e Jesus, Iosef e Yeshua, eram os filhos obedientes ao Pai e foram frutíferos. Nos deixaram exemplos maravilhosos na palavra de Deus, de como servir a Deus com amor, de como ser frutífero, mesmo em meio a aflições. Ambos tiveram aflições terríveis. Como foi o nosso encontro com Yeshua? Como foi seu encontro com Yeshua, seu Salvador? Nos arrependemos de nossos pecados e nos convertemos aceitando o nosso Salvador, Jesus, Yeshua. Recebemos seu amor, seu perdão, sua salvação. Nascemos de novo, fomos batizados. Todo cristão que quer produzir bons frutos para Deus precisa antes reconhecer que é pecador, reconciliar-se com Ele através de Jesus, nosso Salvador. Em 2 Coríntios 5, do 19 ao 20, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com o Eterno Pai. Maravilha, né? Estamos nos santificando. Lá em Hebreus 12, 14, fala o seguinte, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Gálatas 5, 24. E os que são de Jesus, Yeshua, crucificaram a carne. Isso é muito sério, tá? Os que são de Cristo, de Jesus, crucificaram a carne. Aquilo que é a carne, a nossa razão, o nosso eu, tudo isso está crucificado, morreu. A carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estamos sendo frutíferos? O fruto do Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus tem gerado esses frutos maravilhosos que eu acabei de ler aqui em nossas vidas. Contra essas coisas não há lei. Estudarmos e meditarmos na palavra do Eterno. Lá em Salmos 1, do 1 ao 3, fala o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite, em todo o tempo. Será como árvore frutífera, plantada junto a ribeiros d'água. Tudo que fizer prosperará. Buscar os dons espirituais. 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, quer dizer, sem conhecimento. Aprenda sobre os dons espirituais, busque os dons espirituais. Iosef era usado nos dons espirituais. Sabedoria na interpretação dos sonhos de Faraó foi um dos dons que ele colocou em prática.
Semelhanças, agora vamos ver algumas semelhanças sobre a história de Yosef e Jesus, Yeshua. Ambos eram amados do Pai, ambos foram enviados pelo Pai, ambos eram obedientes ao Pai, ambos foram odiados pelos seus irmãos, ambos sofreram com o pecado e a transgressão dos outros, foram rejeitados, desprezados, afligidos pelos seus irmãos, ambos foram vendidos. José fizeram uma bagatela lá com ele, lá, uma promoção, venderam por 20 moedas. Já Jesus não, Jesus venderam pelo preço de um escravo mesmo, 30 moedas de prata. Está lá em Mateus 26, 15. Ambos tinham um grande amor por seus irmãos. Baruch atah Adonai, Hashem Adonai. Não retaliaram, nem se vingaram, mas os amou e ama até hoje. Yeshua ama você, meu irmão, todos nós, até hoje. E vai amar. E os atraiu para si. Em seu amor, eles garantiram a vida e o sustento para todos. Ambos perdoaram seus agressores. Ambos foram enviados e usados pelo Senhor para salvar e preservar a vida dos filhos do Senhor. José foi tentado e venceu. Yeshua foi tentado e venceu também. O próprio inimigo lá, lembra? O próprio diabo tentou Jesus e outras tentações. Yosef foi preso entre 2 condenados. Lembra lá o padeiro e o copeiro? O copeiro foi honrado e o padeiro foi executado. E Yeshua foi crucificado entre 2 condenados. Um foi salvo e o outro condenado. Maravilha, né? E Yosef esteve diante da face de Faraó com 30 anos e começou a governar o Egito. Lá em Gênesis 41, 46. E Yeshua se apresentou ao pai com 30 anos, começou seu ministério. Glória a Deus. Yosef casou-se com uma gentia. Yeshua tomou por noiva a igreja gentílica. Apocalipse 5:9. Prestem atenção nisso. E com teu sangue, com o sangue de Jesus, ele comprou para o eterno Pai, homens de toda tribo, toda língua, todos os povos, raças e nações. Isso Jesus, tá? Yosef teve nome dado por Faraó de Safenat Paneah, que significa Deus salva, ele vive, ele é revelador de segredos. E Yeshua tem o nome acima de todos os nomes. Filipenses 2:9, o Eterno o exaltou soberanamente, designado pelo Eterno como Salvador do mundo. João 4:42. Fomos criados desde o Bereshit, lá na origem, desde o início. Fomos planejados pelo Senhor, pelo Eterno, para a sua glória, honra e louvor, para sermos frutíferos em seu reino, aqui e eternamente. Só mesmo o amor do Pai pelos seus filhos, incompreensível, incalculável, para comprar nossas vidas com um preço tão alto, para nos ter de volta para Ele, sendo que somos dele. Ele nos criou, nos dá vida, saúde, inteligência, sabedoria. Ele nos enche com teu Espírito Santo sem medida e quer habitar em nosso coração. Somos templos do Espírito Santo e do Eterno, desde que creamos e o aceitemos como nosso Salvador. Pensa, meus queridos, o universo não pode conter a grandeza do Eterno Pai, mas ele se faz pequeno para caber e fazer morada dentro do nosso coração, através de Jesus, habitar em nós. É incompreensível tanto amor, tamanha graça e misericórdia por nós. O Eterno fez isso para que entendêssemos o quanto temos valor para Ele. Em Lucas 12:24 e Mateus 6:26 é o mesmo texto. Considerai os pássaros, as aves do céu, não semeiam, não cegam, nem têm despensa nem celeiro, e o Eterno os alimenta. Quanto mais valei vós do que essas aves, para que sejamos frutíferos para com o Eterno, e o vosso fruto permaneça. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Eterno. Sejamos frutíferos, realizemos a obra do Senhor com amor, com fidelidade, obediência, santidade. Em Marcos 16:15, evangelizemos, demos bom testemunho, igual deu José, igual deu Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando obedecemos, cremos e somos frutíferos. Hoje aprendemos mais algumas coisas preciosas da palavra do Senhor. Lá em Salmo 1:2, antes tem o seu prazer na alegria, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Salmo 105, 4. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Esteja bem pertinho do Pai, em comunhão com o Pai. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quanto mais buscamos ao Pai, mais Ele nos dá vida. Buscai a Deus e vivei. Sejamos frutíferos. Diante dos exemplos que foram citados como pessoas que produziram bons frutos e foram frutíferos, Yosef, Yeshua, José e Jesus, que nós também possamos gerar bons frutos através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Queridos, se gostaram, curtam, se inscrevam no canal, ajude o canal a crescer para que outras pessoas também, como nós, aprendamos mais e mais, estudamos mais a palavra do Senhor. Curta, compartilhe, comente, eu gosto muito de ver os comentários. Abraço para todos vocês e oremos juntos, cresçamos juntos, estejamos sempre juntos no conhecimento da palavra do Senhor. Shalom, Ulehitraot, até mais!